A paz do Senhor a todos. Amém, graças a Deus. Vamos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Vamos ao texto que fala a respeito da história da mulher samaritana. João 4, versículo de número 5. E chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isto, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Versículo de número 29 agora. E disse a mulher: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria este o Cristo? Versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra da mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Gostaria de destacar aqui inicialmente com os irmãos os versículos 22, 23 e 24. Vejamos novamente: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. E a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Meus irmãos, esse texto nos faz lembrar acerca do tema da adoração. Adoração nós entendemos como a atividade de glorificar a Deus. E sempre quando nós falamos de adoração, é natural que nós relacionemos este assunto com o louvor. Vamos para um culto de louvor e adoração. O próprio texto que nós lemos hoje, na música que foi cantada hoje aqui, é um texto extremamente conhecido dos irmãos, em razão de ser um texto bastante relevante, bastante interessante, e por ser cantado inúmeras vezes
há muitos anos dentro das igrejas. Mas o que eu quero destacar aqui nesta noite é que esse ato de adoração, de glorificação, essa adoração como uma atividade de glorificar a Deus, não deve se resumir apenas às canções ou às palavras que nós dirigimos a Deus, também não deve se restringir ao culto público solene, como nós estamos aqui neste momento. Embora saibamos que as palavras, as músicas, o ato deste culto é com certeza um ato de adoração, talvez aí o símbolo máximo da nossa adoração a Deus sejam de fato esses atos, mas é importante destacarmos que a adoração a Deus, ela é entendida na Bíblia também como uma atividade que vai muito além desses atos, a ponto de envolver a nossa vida, a ponto de envolver todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia, etc. E quando nós falamos dessa questão da adoração, nós também pensamos nas formas externas pelos quais as pessoas manifestam seus atos de adoração, não é verdade? Por vezes nós identificamos aquela pessoa que está chorando e aquela que não está chorando no mesmo momento, e logo pensamos, uma é mais adoradora, uma é mais quebrantada que a outra, não é? Olhamos assim os aspectos externos, algumas pessoas tendem a se manifestar de uma forma mais espontânea, mais alegre, e é claro que não há nada de errado nisso, mas não necessariamente que aquilo seja um ato de adoração melhor, ou que será mais aceito, mais agradável aos olhos de Deus, porque essas coisas apenas são as, vamos dizer assim, as formalidades externas que envolvem a nossa adoração a Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, nós percebemos que aquela mulher dirigiu-se a Jesus, e na conversa com Jesus, chegou um momento em que ela citou a respeito do tema da adoração. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim, vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Qual é o lugar certo? Percebam que ela estava preocupada com uma questão externa da adoração, com uma questão de lugar, que para eles tinha uma relevância extraordinária. Olha, a minha igreja é melhor que a sua, meu povo diz que a minha igreja é a certa e o seu povo diz que a sua igreja é a certa, né? E uma excluía a outra. Qual que é a melhor igreja? Qual que é a igreja mais crente? Aí, Jesus, ela perguntou para ele, né? E ele responde, olha, nem lá nem cá, aqueles que adorarem o Pai, têm que adorar em espírito e em verdade, porque a essência da adoração está no interior do homem, a essência da adoração está no seu âmago, nos seus pensamentos, na sua vontade, no seu coração, no seu intelecto, e não no local, não nas formas externas, não no modo de exteriorização dessa adoração. É o que Jesus está dizendo. O principal é a questão interna da nossa atividade de glorificar ao Senhor. E essa mulher, então, é apresentada a esse conceito de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E no versículo que nós destacamos, versículo de número 22, Jesus também apresenta um pressuposto que deve estar presente na nossa adoração e que deveria estar presente também na adoração daquela mulher, quando ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós, porém, adoramos o que conhecemos. Veja que antes dele falar adorar em espírito e em verdade, quando ele rebate aquele argumento tão típico da época e daquela localidade, que era o local de adoração ao Senhor, ele coloca: nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos aquilo que conhecemos, isto é, conhecemos um Deus, sabemos o que estamos fazendo e por isso nós adoramos. A adoração a Deus, ela não pode estar dissociada, não pode estar apartada do conhecimento que nós temos ou devemos ter acerca de Deus. E eu quero destacar aqui com os irmãos nessa noite, como que essa mulher, de certa forma, pelo menos aos meus olhos, aparenta que atingiu um conhecimento necessário, suficiente, atingiu um conhecimento para então poder realizar esse ato de adoração em espírito e em verdade. Primeiro nós precisamos destacar e contextualizar quem era esta mulher. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 4, que Jesus precisava para se deslocar até a Galileia.
ele precisava passar por uma região chamada Samaria, que era onde viviam os samaritanos, inclusive aquela mulher. Ocasião, então ele encontra aquela mulher ali junto a um poço. E essa mulher que atinge esse conhecimento de Jesus e tem essa experiência com Jesus, ela carregava ali naquele ato alguns estigmas. O estigma de ser uma samaritana ali diante de um judeu e o estigma de ser uma mulher na condição em que ela vivia. Não apenas por ser mulher já trazia dificuldades a ela naquela época, certamente. Porém, mulher na situação em que ela vivia. Bom, ela era uma samaritana, nós sabemos, e a Bíblia nos relata aqui o seguinte, que está no versículo de número 9. O que está dito aí entre parênteses? Os samaritanos, na minha Bíblia diz, não se relacionam bem com os samaritanos, não é? Algumas traduções vai dizer que não se davam bem com os samaritanos. E de fato existia uma disputa entre esses dois grupos, os judeus e os samaritanos. Tanto é que quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, a figura de um samaritano ali não foi colocada de forma despropositada. Não, havia um propósito em colocar a figura do homem bom samaritano. Os irmãos se lembram da parábola? Havia um homem caído junto ao caminho, por ali passou um sacerdote judeu que nada fez. Ali passou um levita judeu que nada fez. E passou quem para amar aquele próximo, para ajudar aquele judeu que estava caído ali? Exatamente o samaritano. Quando Jesus conta essa parábola e diz que o samaritano ajudou e os demais judeus não ajudaram o seu próprio irmão judeu, aquilo traz um impacto maior aos seus ouvintes, porque havia de fato essa disputa, havia de fato essa rixa entre os samaritanos e os judeus. Sabemos pela história que após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão reinou em seu lugar, e naquele momento houve uma divisão do reino de Judá ao sul, reino de Israel ao norte, 10 tribos ao norte e a tribo de Judá ao sul. E passado algumas gerações de reis na parte do norte, em Israel, houve um rei chamado Omri. E esse rei, ele edificou uma cidade chamada Samaria, e ali estabeleceu para ser a capital do reino do norte, a cidade de Samaria. Posteriormente, aquilo que era conhecido apenas como a cidade de Samaria, tornou-se a região chamada Samaria, como a região toda. Tanto é que aqui na época de Jesus, não está se referindo a uma cidade chamada Samaria, mas está se referindo à região chamada Samaria. Essa região era dos israelitas, as 10 tribos, o reino do norte. Deu-se em determinado momento da história, por volta do ano 720 a.C., que os assírios, o império dominante da época, dominou o reino do norte, Israel, os samaritanos, capital Samaria, porém não dominou o reino do sul, Judá, que ali permaneceu firme, mais ou menos forte, mas ali permaneceu com a sua independência e com o seu reinado. E nesse processo em que o reino do norte, Samaria, foi conquistada, houve uma grande população dos israelitas levada cativa para o reino da Assíria, ao passo que a Assíria colocou pessoas de outras regiões para habitar ali na terra de Samaria. E a consequência disso foi que houve uma grande assimilação cultural. Os israelitas da tribo do norte começou a assimilar muito facilmente a cultura dos povos pagãos que ali foram habitar. Passados-se alguns anos, o reino do sul também foi dominado, e a Assíria também foi dominado, tudo foi dominado pelo reino da Babilônia. Porém, o cativeiro do reino do sul, do reino de Judá, de Jerusalém, foram apenas de 70 anos. E já sob domínio do Império Persa, eles foram autorizados para voltar e edificar novamente Jerusalém e edificar o templo. E aí, neste momento, começa uma grande disputa entre os samaritanos e os judeus. Antes disso, houve muitas disputas, porém, esse é o momento crucial em que as coisas começam a, de fato, ficar com essa rixa entre eles, porque nesse processo em que os judeus, então, voltam para Jerusalém, como está narrado nos livros de Neemias, de Esdras, na Bíblia, os samaritanos, aqueles que habitavam no reino do norte, ou nas terras que eram do reino do norte, nas terras de Samaria, eles têm a intenção de ajudar os judeus na construção do templo. Porém, os judeus rejeitam. Eles são rejeitados por causa da grande assimilação cultural pela qual eles tinham passado. Eles são rejeitados
rejeitados pelo fato de estarem casados com mulheres que eram de outros povos, de outras religiões, e também pelo fato de que a ordem do imperador Ciro era apenas para os judeus trabalharem na construção. Então os judeus disseram: não queremos vocês aqui, samaritanos. E isso causou uma grande ruptura entre esses dois povos, que na verdade eram irmãos. Isso é por volta do ano 500 a.C. E nesse contexto, os samaritanos então eles conseguem apoio do imperador persa para construir o seu próprio templo. Agora sim, no Monte Gerizim, próximo aqui onde Jesus estava. Eles constroem o seu templo. Os anos vão passando e vem o Império Greco-Macedônio, né? E eles fazem ali a profanação do templo de Jerusalém, profanam também o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. E aproximadamente no ano 130 a.C., um governador da Judéia, que era judeu, momento em que os judeus desfrutavam de uma independência e de um governo próprio ali naquela região, um cidadão governante chamado João Hírcano, ele destrói o templo que estava ali no Monte Gerizim. Ele tinha uma política de conquista, ele tinha uma política de conversão à força das pessoas. Todos deveriam adorar em Jerusalém. E esse governante judeu, então, destrói o templo dos samaritanos, destrói o templo que havia ali no Monte Gerizim. E na ocasião em que essa mulher conversa então com Jesus, a rixa já estava ali há centenas de anos estabelecida entre esses dois povos, entre essas pessoas, de modo que eles não se davam muito bem e eles já nem mesmo tinham mais templo, não tinham mais um local para adorar, fazer a adoração deles. Eles apenas se dirigiam ao monte, que é uma coisa que eles ali, essa região do Monte Gerizim, né, Samaria, ele fica ali na região da Cisjordânia, né, uma parte controlada por Israel nos dias de hoje. Dizem que existem hoje cerca de 1000 samaritanos, eles ainda fazem lá os seus rituais ali naquela localidade. Eles têm o seu próprio Pentateuco, com algumas poucas diferenças em relação ao Pentateuco dos judeus. E essa mulher então ali era uma samaritana, não é? Um povo em minoria, e ela estava ali diante de um judeu conversando. E o problema também era a sua condição de mulher. O fato dela estar pegando água no poço próximo à hora sexta, o que corresponde para nós ao meio-dia, o horário de maior calor do dia, pode demonstrar que essa mulher não era muito bem vista, né? Ou não tinha muitas companheiras. Ela estava sozinha na hora do maior calor do dia, e as razões nos parecem bastante claras, não é? Como nós lemos no texto. E o próprio diálogo de Jesus com ela, é um diálogo bastante imprevisível de acontecer. Então nós não lemos aqui, depois os irmãos podem conferir, que quando os discípulos chegaram, ficaram surpresos de Jesus estar conversando com ela, porque como poderia um mestre estar conversando sozinho com uma mulher? Um mestre judeu conversando com a mulher sozinha, e ainda mais à beira de um poço, e isso tinha um significado bastante grande para os judeus. Afinal, eles sabiam que Isaac, Jacó, Moisés, todos eles conheceram esposas onde? À beira de um poço. Então isso carregava um simbolismo, um significado para aquelas pessoas, porque isso poderia ser encarado como um flerte, uma paquera naquele momento ali. Porém, Jesus estava acima de todas essas coisas, acima de todas essas condições, e ele inicia um diálogo com aquela mulher. E ao final, essa mulher parece ter recebido um conhecimento acerca de Jesus. Veja que nós lemos no versículo de número 39, que muitos daquela cidade, da cidade de Sicar, na região de Samaria, creram em Jesus por causa da palavra da mulher que ela havia testemunhado a eles. Isto é, bastante claro que esta mulher obteve de algum modo, em alguma profundidade, o conhecimento acerca da pessoa de Jesus. E eu quero que os irmãos acompanhem aqui comigo como que se deu esse conhecimento. Veja que no versículo 9, após Jesus lhe pedir um pouco de água, ela diz assim: como sendo tu um judeu. Do que ela chama Jesus aqui nesse momento inicial? Apenas um judeu. Um homem judeu qualquer, como aqueles outros 12 que haviam entrado na cidade. Como você pode pedir, sendo um judeu, um homem judeu, pedindo água sozinho aqui para uma mulher que é samaritana? E aí Jesus, versículo 10, ele diz que tem água viva, não é? E a mulher responde: Senhor, não tem nem como tirar água daqui desse poço, não tem nem mesmo um cântaro
Tanto é que é por essa razão que ele estava pedindo água, né? Ele não tinha um cântaro, não tinha um instrumento suficiente para fazer descer e buscar a água daquele poço. E aí essa mulher, naquele poço que havia sido dado por Jacó, veja que no versículo 12, ela já faz a pergunta: por acaso você, homem judeu, é maior do que o nosso pai Jacó? Quando ela faz essa referência ao nosso pai Jacó, isso daqui evidencia inclusive mais uma disputa entre esses dois povos. Porque os judeus não consideravam os samaritanos filhos legítimos de Jacó, no máximo mestiços. Então, quando ela roga para si a condição de filha de Jacó, nosso pai Jacó, ela está indicando que eles acreditavam que de fato eram descendentes de Jacó, do mesmo modo como também o eram os judeus. E aí Jesus afirma: quem beber dessa água, versículo 13, terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa mulher responde no versículo 15 pedindo, qual é a palavra que ela usa para se referir a Jesus? Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Parece que o conhecimento dela, ou o respeito, né, a sua reverência diante daquele judeu começa a mudar. É um judeu, por acaso você é maior que nosso pai Jacó? Agora ela já diz Senhor e faz um pedido para ele, acreditando que ele poderia ter alguma coisa mágica ali, alguma bênção que livraria ela daquela humilhação de ficar indo ali naquela hora do dia, sozinha, tendo que buscar água, porque nos outros horários, possivelmente ela era rejeitada no local, ela não tinha condições de ir àquele local, quando havia outras pessoas ali conversando, confraternizando, e ela olhando ainda, talvez, para uma bênção material, para a resolução do seu problema social, físico, financeiro, etc., ela apenas diz, olha, eu preciso dessa água viva, ó, essa é uma água, aqui é como se fosse uma água corrente, uma água pura, uma água fresca, cristalina, ao contrário da água de um poço, que não é uma água corrente, e não sabemos exatamente as condições da água daquele poço, né, se comparado a uma água corrente de um rio. E ela então faz esse pedido para Jesus, olhando para Jesus como alguém que poderia ter uma bênção para ela. E aí Jesus diz assim, olha, vai lá, chama o seu marido e volta aqui no versículo 16. Aquela mulher confessa, olha, eu não tenho marido. E Jesus fala, você disse certo, pois tivesse 5 maridos. E você tem um homem agora lá com você, mas não é o seu marido. Aqui estava o problema dessa mulher. Eu não sei exatamente, né? Não sabemos exatamente o que ela fazia. Se ela apenas roubava os maridos das outras mulheres, ou se ela se dedicava a outras atividades. Mas o fato é que ela reconhecia que isso era um erro. Afinal, eles tinham Pentateuco. O Pentateuco samaritano, né? Em quase tudo era igual ao Pentateuco dos judeus, e lá estava reprovada essa atitude. Jesus olha para a condição daquela mulher e diz, você teve 5 maridos, e tem um agora que ele ainda nem é o seu marido. Jesus vai direto na ferida, não é? Jesus não fala assim, olha, você é importante para Deus, você é especial para Deus, né? Olha, você tem uma grande obra na sua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem riquezas para você, vem aqui, ó, eu sou um profeta, eu vou te falar aqui muitas bênçãos que Deus tem para você, não é? O evangelismo aqui de Jesus é bastante direto. Olha, aqui está o seu pecado, aqui está a sua transgressão. E aquela mulher, numa atitude de humildade, veja que no versículo 19, ela reconhece, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E esse era a maior fama de Jesus em sua época. Que dizeis que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos, e eles responderam o quê? Uns dizem que você é um mestre, dizem que você é um profeta. Mas, ainda assim, é um degrau a mais no reconhecimento daquela mulher acerca da pessoa de Jesus. Agora não é mais apenas um judeu que se acha maior do que nosso pai Jacó, agora não é apenas um senhor de respeito, não. Agora vejo que tu és um profeta, percebo que tu és um profeta, reconheço que há algo de Deus na sua vida, porque você revelou o meu pecado, a minha transgressão. Poderia ser até fácil para qualquer pessoa ali descobrir que aquela mulher não tinha um marido, ou que ela tinha problemas dessa natureza, mas acertar a quantidade de maridos anteriores e acertar que ela tem um agora e que não era, aí também já era demais, né? Aí acho que ela falou assim, não, ele acertou até o número, vejo que tu és um profeta.
você tem revelações, você tem um contato com Deus. Olha, vieram profetas lá no Antigo Testamento, vieram pessoas no passado, houve Elias, houve Eliseu, você é como um deles, você é um profeta. E aí que Jesus então introduz esse assunto e diz, olha, nós adoramos ao que conhecemos, o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade, Deus é em espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher disse então a Jesus, eu sei que o Messias, até agora ela não havia mencionado a figura do Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o escolhido de Deus. E ela diz, eu sei que o Messias está por vir. Ela reconhece a existência de um Messias, não reconhece isso ainda na pessoa de Jesus que estava ali com ela, mas ela diz, quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo, que era algo que já estava acontecendo na vida dela ali, esclarecendo a respeito da condição dela, daquilo que ela estava fazendo de sua vida. E Jesus se revela, eu que te falo, sou o Messias. E veja que no versículo 29, ela se achega então à cidade e diz àqueles homens, olha, vamos lá, tem um homem lá no poço, ele disse tudo o que eu tenho feito da minha vida, por acaso não é ele o Cristo? Uma pergunta que parece ser retórica, talvez, não podemos interpretar aqui de várias formas, mas aqui o conhecimento dela já chega a um nível de reconhecer na figura de Jesus Cristo, a figura do Messias, a figura do Cristo, aquele enviado de Deus. Parece que essa mulher, que a verdade a respeito de Cristo, tornou-se bastante claro para ela. E realmente, meus irmãos, esse é o ponto, quando Jesus diz no versículo 22, nós adoramos o que conhecemos, eu sou Cristo, eu sou o Messias, estou diante de você, para que você me conheça e para que você possa me adorar em espírito e em verdade. E aquela mulher parece atingir o conhecimento necessário para adorar a Deus, para reconhecer a Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade. De fato, a Bíblia valoriza, prestigia, incentiva essa questão do conhecimento de Deus, e é justamente por isso, porque é pressuposto, é necessário para nós fazermos uma adoração correta, bíblica e verdadeira a Deus. Não é assim que diz lá em Romanos 10? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1:21 diz que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, a sabedoria do mundo, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja que os crentes, eles são alcançados por meio do conhecimento que vem da pregação, conhecimento que vem de Deus. João 17:3, na oração sacerdotal, Jesus falou que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É certo, meus irmãos, que não podemos compreender todos os elementos, todas as coisas que envolvem a existência de Deus, não é verdade? É bastante difícil para a nossa mente, ou é irracional, ou é incompreensível, não sei, compreendermos como pode um Deus eterno, que não tem princípio e nem fim, não é? Como pode a existência de um Deus que é onisciente, no sentido de conhecer todas as coisas, em todos os tempos, com igual realismo, não é? E como que ele pode ouvir todas as pessoas, como ele pode ser onipresente, estar presente em todos os lugares, em todos os momentos da história, ao mesmo tempo, já que ele não é sujeito ao tempo. É uma coisa, essa natureza de Deus, ela é incompreensível para nós, e até mesmo muitos desígnios de Deus. Não foi assim que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 11, quando ele começa a discursar acerca da eleição, acerca de Jacó e de Esaú, como pode, antes mesmo deles terem nascido, antes mesmo deles terem feito mal ou bem, antes deles terem tomado qualquer decisão, Deus já havia falado, eu escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. E ali em Romanos 11, o apóstolo ele vai delimitando, ele vai escrevendo, ele vai discorrendo acerca desse assunto, o como que isso intrigava a sua mente, e falando ali um pouco da doutrina que ele nos transmitiu, ali em outros lugares de modo semelhante, até o ponto que ele chega no final deste capítulo 11, no versículo 33, e a conclusão dele, ele diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, porque por ele e para ele são todas as coisas.
os desígnios de Deus, muitas coisas que Deus faz, o modo que Ele faz, ou então, se você quiser que fale de outra coisa, as coisas que Deus permite, as coisas que Ele deixa os outros fazer, etc., seja de um modo ou de outro, muitos desígnios e muitas obras de Deus são incompreensíveis para nós e muitas vezes difíceis da nossa mente humana aceitar ou enxergar. Mas o fato é que, como diz o Salmo 145, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Também no Salmo 147, grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito, ou então o seu entendimento não se pode medir. Mas de todo modo, apesar dessas coisas, uma coisa é certa: a Bíblia, a revelação de Deus para nós, ela é suficiente para a nossa salvação, ela é suficiente para nós. Há uma doutrina bíblica chamada a suficiência das Escrituras. O teólogo Wayne Grudem, ele define suficiência das Escrituras como que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a Ele obedecer. Em cada estágio da redenção, meus irmãos, desde o Antigo Testamento até agora, Deus deu a porção das Escrituras necessária e suficiente para cada tempo da história. E hoje nós temos o que nos é necessário e suficiente para conhecermos a Deus. A segunda carta a Timóteo, Paulo diz no capítulo 3, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui está a suficiência das Escrituras. Aquilo que nós temos em mãos é suficiente, meus irmãos, para nos tornar instruídos para toda boa obra. Esse é o termo que é usado, para toda boa obra. Não apenas para algumas obras, não apenas para conhecê-lo em parte, não apenas para conhecer ele de modo superficial, de modo genérico. Não, para conhecê-lo, sermos instruídos para toda boa obra. Tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós precisamos crer, está aí nas Escrituras. Basta que nós busquemos conhecer a esse Deus, conhecer as suas palavras. No Salmo 119, o salmista diz que bem-aventurados os irrepreensíveis, os íntegros, que seguem a lei do Senhor. Há um paralelo aqui entre ser irrepreensível e seguir a lei do Senhor, porque de fato nós cremos no Deus que criou todas as coisas, que se revelou a essa criação, que não se confunde com essa criação, e num Deus que manifesta a sua vontade por meio das Escrituras, um Deus que manifesta a sua vontade por meio do próprio Jesus, o Verbo de Deus encarnado. E isso é maravilhoso para nós, e a consequência disso, meus irmãos, deveria ser gerar em nós, deveria ser nos incentivar a descobrir tudo aquilo que Deus quer que nós pensemos, seja a respeito de alguma doutrina bíblica específica, alguma resposta para uma questão, um dilema ético qualquer, e deveria ser também nos incentivar a buscar compreender tudo aquilo que Deus quer que nós façamos também no nosso dia a dia, isto é, submeter a nossa emoção, a nossa vontade, nosso entendimento ao critério, ao escrutínio, à análise divina, à análise de Deus. É isso que a suficiência das Escrituras deve causar em nós, meus irmãos. Tanto é que Paulo disse em Efésios 5,17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isto é, não procurar conhecer qual é a vontade do Senhor é o quê? É uma insensatez, segundo as Escrituras. Aquelas pessoas que não se importam em conhecer a Deus, não se importam em buscar aprender cada dia mais acerca de Deus, acerca das Escrituras, esse nos parece que não adora aquilo que conhece, porque ele não busca conhecer, não busca saber exatamente aquilo que está fazendo, porque, como diz a Bíblia, é um insensato. Ou ainda, como diz lá em Lucas 10, Jesus, ele disse, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, com o quê? Com toda a tua alma, com toda a tua força, vontade, coração, entendimento. Resumindo, com a sua mente, com o seu coração e com as suas emoções. Isto é, envolver no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, nosso espírito, nossa alma, o nosso coração e o nosso entendimento. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Como disse Maria lá no cântico, minha alma engrandece o Senhor, no momento em que ela estava sendo visitada, e o meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. Somente um coração cheio da verdade acerca de Deus é que pode envolver verdadeiramente a sua alma e o seu coração e colocar debaixo da vontade de Deus e aplicar todas as suas forças para então entender, saber e conhecer esse Deus. Esse é um dos traços que devem definir a religião que nós praticamos. Há muitas filosofias religiosas e religiões por aí que ensinam, que Deus é todas as coisas, Deus está em todas as coisas, então tudo é Deus. Então você se relaciona com essas coisas e você está se relacionando com Deus e está tudo certo. Em outras filosofias, Deus é o Criador de todas as coisas, sim, beleza, mas Ele criou, deu corda no mundo, se afastou, Ele não se relaciona com as pessoas, Ele não se revela às pessoas. Nesse caso, não haveria necessidade de conhecer esse Deus, porque você não vai estabelecer um relacionamento com Ele. Mas nós cremos que o Senhor, nosso Deus, é o Criador, Ele se revela a nós e nós devemos adorá-lo, porque nós já o conhecemos, nós adoramos o que conhecemos, nós adoramos a quem nós conhecemos. Isso é maravilhoso demais para nós. Essa mulher, meus irmãos, a mulher samaritana, ela compreendeu a necessidade da salvação dela. Ela saiu de casa como uma mulher derrotada, fracassada. Ela saiu de casa sem crédito, uma mulher totalmente marginalizada dentro da sua terra, e voltou para a sua cidade de repente, no momento em que ela não esperava, num dia em que talvez ela não esperava absolutamente mais nada daquele dia. Ela retornou para a sua terra como uma missionária de Jesus, do Jesus, o Messias, trazendo pessoas para Cristo. Por quê? Ela envolveu a sua mente, ela envolveu o seu coração, ela deixou-se inflamar a sua alma pela verdade de Cristo, pela verdade daquele que estava ali diante dela, porque ela passou a ter um conhecimento verdadeiro, puro, cristalino. Enquanto as pessoas se achegar a Deus, se achegar à igreja, apenas buscando o milagre do profeta, apenas buscando a água viva, para resolver os seus problemas materiais, financeiros de momento, para curar as suas emoções, para resolver o problema no casamento, enquanto as pessoas buscarem apenas Jesus, o profeta, essas pessoas não terão condições de fazer uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, porque elas ainda não conhecem o Jesus. Elas poderão cantar o cântico, em espírito e em verdade, poderão cantar, saber de cor todas, poderão chorar, poderão fazer várias manifestações externas que parecem que ela está adorando verdadeiramente, mas ela ainda não conhece, porque ela está buscando apenas um profeta qualquer. Ou enquanto elas buscarem a Jesus apenas a título de informação, como se ele fosse um mestre, como se ele fosse um andarilho que foi relevante para o mundo, etc., mas não olharem para este Cristo, enquanto elas apenas olharem para o Jesus histórico, podem saber tudo a respeito de Jesus, mas elas não terão conhecimento que vai permitir que elas executem uma adoração em espírito e em verdade, porque elas não envolveram ainda a sua emoção, o seu coração, porque isso, meus irmãos, não é algo que é autogerado, que pode ser desenvolvido dentro de nós mesmos, segundo as nossas forças, mas é algo que vem de um derramamento do nosso coração em resposta ao reconhecimento daquilo que Deus é, a partir da obra do Espírito Santo em nossas vidas, daquilo que Ele nos transforma, daquilo que Ele faz em nós. E eu quero encerrar aqui, destacando alguns versículos, e dizendo, meus irmãos, da necessidade que temos de conhecer a esse nosso Deus, de forma verdadeira, de forma integral, conhecê-lo pela sua palavra e pelo relacionamento que nós mantemos com esse Deus, para que nós façamos então a adoração verdadeira. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, é certo que nós nos alegramos em Deus. No Salmos 73, 25, o salmista diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Veja que havia uma alegria no coração do salmista, ele se alegrava verdadeiramente em Deus por aquele momento. O salmista também disse no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Ou ainda no Salmo 84, bastante conhecido, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. E é certo também que enquanto nos alegramos em Deus, Deus também se alegra em nós.
Sofonias, o profeta, ele disse: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, regozijar-se-á em ti com júbilo. E finalmente, meus irmãos, olha como que está no versículo de número 23, finalzinho do versículo 23, que o Pai procura aos seus adoradores. Isto é, Ele tem prazer em nós quando nós nos dedicamos a uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, transparente, baseada no conhecimento correto acerca de Deus e de uma alma, de um coração, das emoções que se deleitam verdadeiramente na presença do Senhor, naquilo que Deus é, em toda a sua verdade. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê essa misericórdia, para que possamos assim fazer, porque somente assim que nós chegaremos cada dia mais e mais próximo ao Senhor.